Olá pessoal, como estão? Como vão os estudos? Estamos aqui hoje para tratar e dar continuidade aos estudos de vocês referente a GMP, Grupo Motopropulsor. Hoje entrando no assunto operação e manutenção de motores. Nós vamos conversar sobre inspeção, sobre preparação do motor para inspeção, o que inspecionar, e depois tratar do giro do motor, assuntos referentes à operação propriamente dita e o que deve ser observado. De posse disso, né, nós vamos começar hoje com a questão da preparação do motor para inspeção e desmontagem, que é o que nós vamos tratar nesse nosso primeiro encontro. Tá? Então, a matéria é GMP, operação e manutenção de motores. Okay? Primeiramente, temos que nos lembrar a origem desse motor que nós vamos inspecionar. O motor ele pode chegar numa caixa, num envelope, ele pode chegar num estojo, né, devidamente fixo, preso, vindo de um fabricante. Você teria que instalar esse motor. E a questão, quando você recebe um motor novo para instalar, não significa que você vai tirá-lo da caixa e já instalar direto, né? Você tem que observar o que falta nesse motor, porque normalmente os motores vêm preparados para receber os acessórios e então ser instalado na aeronave. A outra opção de um motor que você pode estar recebendo para ser inspecionado, para ser desmontado, é um motor que está passando por uma revisão calendárica, né, no número de horas de funcionamento. Tá? E finalmente você pode estar recebendo também um motor oriundo de um incidente, né, alguma ocorrência com a aeronave, de tipo travamento ou alguma pane maior, onde houve a necessidade de retirar esse motor. No caso da inspeção de motor, nós temos que tomar alguns cuidados que são sequência daquele processo que nós estudamos, quanto à instalação, a retirada e instalação de motores, ok? Vamos lá. Primeiramente, nós estamos nessa fase aqui, tiramos o motor da aeronave, já tomamos o cuidado de drenar, de colher os líquidos, né, os fluidos do motor, já tomamos o cuidado de tirar todas as linhas, tubulações e cablagens, né, fiações, que iriam trancar, vamos assim dizer, esse motor junto à aeronave. Então já tiramos aqui, estamos só com o motor propriamente dito içado. Estou usando aqui o exemplo de um motor convencional, que é o que está mais próximo da gente. A questão da desmontagem de um motor desse para fim de inspeção, de um motor convencional em relação ao motor a reação, é muito simples. A diferença é que o motor convencional, né, ele tem um maior número de peças que devem ser observados, né? Então é um trabalho relativamente maior. A motor a reação, apesar de ter menos peças, temos que ter cuidado com a questão da precisão. E aí cada caso é um caso. Nós vamos tratar um pouco sobre cada um deles, né? Complementando e discutindo o conhecimento que vocês estão adquirindo com a leitura da apostila, né? O teste, vamos dizer assim, a provocação do conhecimento que vocês estão adquirindo será feito nos plantões, e onde vamos ter a oportunidade de questionar e discutir o assunto estudado, onde nós nesse conjunto todo vamos conseguir criar um corpo de conhecimento para vocês que é importante. Nós estamos aqui para formar profissionais e é a nossa intenção que vocês se tornem bons profissionais, e para isso não só
o que está escrito nos livros é suficiente. Temos que acrescentar algumas coisas a mais que não vem escrito nas entrelinhas das apostilas que lemos, ok? Então vamos lá. Vejam, observe aqui que aqui eu tenho um motor convencional retirado, eu tenho esse motor pendurado, eu tenho que estudar esse motor, eu tenho que olhar esse motor, eu tenho o manual do motor, eu tenho o procedimento a seguir, como eu sempre digo, felizmente para o mecânico de aeronaves, ele não precisa se preocupar muito com o que, como fazer, no sentido de, se ele tem alguma dúvida, está escrito em algum lugar, né? Tudo está escrito, procedimentos, cuidados a serem tomados, alertas, eu vou mostrar isso mais tarde para vocês, e sequência de trabalhos a serem realizados, tudo está escrito. Então, em caso de dúvida, como se diz, né, leia o manual antes de fazer o serviço e você vai estar tranquilo, tá? Observe aqui, nós temos um motor PT6, diferente do motor convencional, né? Mas da mesma forma, esse motor PT6 foi içado, né? Tem os pontos de içamento, e ele foi colocado num suporte para que possa ser trabalhado nesse motor PT6, e aqui eu tenho um exemplo para motor convencional. Eu vou usar esse do motor turbo hélice PT6 como exemplo, para que vocês observem para que existe, para que serve um suporte para a inspeção de motor. Tudo bem, eu posso fazer uma inspeção de motor na nacelle instalado na aeronave? Sim, posso, depende do grau da inspeção que você vai fazer, o tipo de serviço, você pode fazer isso na aeronave, né? Mas, se você tiver que fazer uma verificação mais profunda no motor, não há como você fazer isso na própria aeronave, não convém. Então, tem que tirar esse motor do avião, da aeronave, e colocar em suportes. Vejam que o próprio berço do motor já dá o suporte, né, já dá a sustentação, fixando ao suporte. Lembrando que isso tem um peso, então vocês pensem aqui na força de alavanca que esse motor está fazendo aqui. Mas enfim, quando prender ele no suporte, antes de prender o motor no suporte, observe o estado desse suporte, né? Vejam se questão de oxidação, né? Vulgarmente chamado de ferrugem, né? Mas veja a questão da fixação, porque depois que começa a quebrar, vamos dizer assim, a consequência é séria, né? Enfim, prendemos o motor como deve ser no suporte, e quero que vocês observem também que a posição que fica esse motor, né? Esse aqui está numa condição tal que o motor está na linha do seu peito, né? Você consegue trabalhar como se estivesse trabalhando em relação a uma mesa. Isso facilita o acesso, isso facilita o manuseio das peças e das ferramentas, tá bom? Observe que aqui existe todo um sequenciamento. Onde eu vejo esse sequenciamento de desmontagem? Aqui no caso do motor PT6, eu tenho a parte elétrica que tem que ser totalmente desmontada. Não é só tirar fio, tá, pessoal? Não é só tirar sensores, isso aqui é sensor de fogo, né? Já está fora do lugar. Mas existe uma série de plaquetas que são tiradas antes de colocar o motor num estojo dessa natureza para transporte. Então não é um trabalho simplesmente de sacar o motor e vamos embora, né, do jeito que está. Não, tem uma preparação. Eu quero que vocês também observem, né, tirou o motor lá, preparou para tirá-lo da aeronave, levar para a inspeção, veja que os orifícios, né, de fluidos estão tamponados. Por quê? Tanto para não vazar para fora, quanto para não entrar sujeira para dentro, no sentido contrário, né? Um inseto invadir aquela tubulação, tá? Aqui, local de fixação do cubo da hélice, também com proteção. A entrada do escapamento aqui, ó, também com proteção. Então, a aeronave parada, buraco tampado, né? Veja aqui o suporte para o motor horizontal oposto. Interessante notar que tem uma pequena diferença em relação ao motor turbo-hélice. No caso, esse motor a reação aqui fica na horizontal, fica mais tranquilo de trabalhar, né? Enquanto que o motor convencional, nesse caso aqui, é colocado na vertical. Por quê? Vejo que isso facilita em muito, né, o acesso à parte do cárter e o acesso aos cilindros, também numa altura
conveniente para que eu possa trabalhar confortavelmente. A questão do trabalhar confortavelmente é importante porque quanto menos estressante for o ambiente de trabalho, mais tranquilo a mente fica e melhor o trabalho é executado. Isso é uma coisa mais natural do mundo. Tranquilo? Quanto à desmontagem, pessoal, temos que observar sempre, ter em mente, né? Lembra-se aquela questão da retirada do motor da aeronave? Você tem que olhar o hangar, olhar onde vai colocar a aeronave, olhar o apoio, ver o espaço, isolamento, limpeza, ferramentas disponíveis, pessoal disponível. Então existe um planejamento, né, que deve ser respeitado. O mesmo acontece trazendo isso para o universo do motor. Então, para uma desmontagem, eu sei que vou ter uma sequência de atividades, eu vou ter que planejar essa sequência de atividades, vou organizá-las, né? Equipe, ferramentas, quem deve fazer o quê, né? Observar a questão da limpeza, tranquilo, né? E sempre atento ao serviço que está sendo executado. Não adianta todo mundo sair mexendo no motor ao mesmo tempo, sem antes ter conversado, porque senão um vai atrapalhar o outro, um vai fazer o serviço do outro, dois vão fazer o mesmo serviço e um terceiro serviço não vai sair, né? Então é muito importante essa questão de organizar, atentar e avaliar. Quando eu falo em avaliar, também é uma questão de aproveitar a oportunidade que o motor está ali pronto para ser desmontado e observar os detalhes, né? Como fixações, arruelas, estado da cabeça dos parafusos, né? Que você está retirando, porque se você colocar um parafuso em estado não adequado, na hora de retirar você vai ter o dobro de trabalho, e o trabalho metal é igual tanto numa fuselagem quanto no motor. Se um parafuso emperrar, o trabalho vai ser o mesmo. Com o seguinte detalhe, se você acabar prejudicando sem querer, né, um, uma cabeça de um cilindro, por exemplo, você tem uma peça muito maior para trocar ali e o prejuízo vai ser maior, tá? Então a questão da avaliação é muito interessante. Outro detalhe, né? O motor chegou, a aeronave parou, vou ter que fazer a inspeção do motor, vou ter que sacar esse motor. Aproveite e dê uma olhada, né, no motor enquanto ele está sujo. O motor sujo, ele mostra por onde sai aquele óleozinho a mais, por onde aparece uma sujeira diferente, né? Os detalhes, porque quando você lava o avião, você vai ver você vai lavar o motor, você vai ver outras coisas a mais, né? Mas aquela oportunidade de rastrear através da sujeira, do pó, da poeira, do óleo, da graxa que está no motor, essa oportunidade você vai perder, né? A questão do respingo, no vazamento, né? Então aproveite. Quando você tem um motor sujo, não significa que o motor sujo não seja naquele momento algo inadequado. Não, você aproveita e explora essa condição para depois lavar o motor. Tá? Tenha sempre a paciência e o cuidado de planejar o que você vai fazer, a sequência, e sempre conversando com as pessoas que estão trabalhando com você, no sentido de organizar isso, para que todo mundo consiga executar uma tarefa em conjunto de forma adequada, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Normalmente temos uma pessoa já de mais tempo, né? Cabelinho branco, né? Fazendo serviço há mais tempo, já conhece melhor a coisa toda, mas veja que cada um está fazendo alguma coisa no lado do motor. Esse aqui pessoal concentrado, né? Atento ao serviço, extremamente importante, atenção no serviço. Aquela coisa de bate-papo de futebol, aquela coisa de conversa de rua, né, de social, deixa de lado. Você está trabalhando na aeronave, você está trabalhando no motor da aeronave, fica atento no serviço, concentre-se no serviço, né? Pequenos detalhes, pequenos erros podem ter grandes consequências negativas, tá? Vejo que tudo tem seu suporte, tá? Ferramentas, organização, tá? Sequência. Aqui, ó, esse aqui é um suporte de motor, ele gira, esse aqui gira, né? Deixando o motor em várias posições que você queira acessar diferentes partes, diferentes peças. Então, existe o equipamento auxiliar para você executar bem a sua inspeção no motor, né? Só para vocês terem exemplo, aqui nós temos um motor explodido. Sabemos que, em média, um motor convencional tem 400 peças brigando entre si, como nós falamos, né? Motor alternativo, né? Motor convencional,
ele é um vai e volta dos pistões dentro dos cilindros, né, para fazer um virabrequim gerar circularmente. E é uma bateção, como você fala, né? É biela batendo num lado, virabrequim, girando, tomando pancada de biela, biela tomando pancada de pistão, pistão tomando pancada da câmara de combustão. Então vocês vejam essa questão dessa figura. É um motor automotivo, mas muito apropriado essa desmontagem, essa foto, essa apresentação, porque mostra as várias coisas que, na verdade, se contar aqui, eu consigo achar 400 peças? Talvez sim. Mas cada uma no seu lugar, sequencialmente instalado. Veja a quantidade de pequenas coisas a serem observadas. Aqui nós temos 6 cilindros a serem observados, 6 bielas, 6 pistões, 6 pinos de pistão, né? Desgaste de comando de válvula, né? Empenamento de aqui tem 2 válvulas por 12 válvulas, né? Cada uma tem que ser pressionada, então é um serviço minucioso, cuidadoso, leva tempo, mas leva tempo, se for bem executado, leva só esse tanto tempo longo que serviu para fazer o serviço. Se for mal feito, com pressa, talvez demore muito mais. Tranquilo, pessoal? Então, fundamental na desmontagem e na inspeção do motor é o sequenciamento, a atenção ao serviço e o respeito às normas do manual do fabricante. Tenho sempre consigo essa questão da consciência no trabalho, no sentido de usar a ferramenta adequada, de usar o EPI adequado, né? Usar as coisas conforme é orientado pelo fabricante. Tranquilo, pessoal? Então, nessa nossa introdução, nesse nosso início aqui, conversamos sobre o acondicionamento do motor, o seu posicionamento, as diferenças entre o motor convencional e motor a reação. Lembrando que o motor a reação ele tem menos peças, todas giram para o mesmo lado, então, em tese, ele é um motor mais simples de trabalhar, contudo, as folgas, né, no motor a reação, né, os espaços, as peças, né, as coisas são mais juntas, né, então tem que ter uma precisão maior. Tranquilo? Queria agradecer a presença de vocês nesse primeiro evento. Até o próximo encontro. Satisfação estar aqui com vocês.